Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos na questão 551. Vamos falar sobre o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Então, Kardec pergunta na questão 551: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Aí ele fala assim: não, Deus não o permitiria. E aí, na segunda questão, ele diz o seguinte: que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? E ele responde: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, né? Então, ali ele fala a respeito do poder magnético que todos nós temos, né? Mas tem pessoas que têm mais magnetismo. É uma questão da própria evolução, conforme a gente vai evoluindo, a gente tem mais capacidade magnética ou menos. O que acontece? Você pode utilizar para uma situação mais positiva ou negativa, dependendo da sua capacidade de fazer, você pode utilizar para um bom intento ou para um mau intento. E aí ele diz o seguinte: pode um homem mau, com auxílio do mau espírito, lhe seja dedicado a fazer o mal ao seu próximo? Então, todas as coisas que acontecem são com a permissão de Deus. Então, vamos dizer, ele está dizendo aqui, não, Deus não permitiria. Ou seja, Deus sempre faculta a possibilidade de nós fazermos o bem. E o homem mau pode fazer mal com a própria vontade dele, né? O auxílio do mau espírito é através de incentivos intuitivos, mas não necessariamente que o homem mau vai conseguir fazer, porque existe sempre contraposição dos bons para com os maus. É nesse sentido que ele diz que Deus não permite. Deus não permite que aconteçam injustiças. Há situações da lei de causa e efeito, que são situações diferentes. Então, todas as situações onde há uma injustiça, Deus intervém, o mau espírito vem e faz a nulidade necessária. Outra questão é que, por exemplo, a parte biológica nossa, né, magnética, quando nós viemos com determinadas mediunidades, as mediunidades podem dar vazão à maior capacidade magnética, que não necessariamente tem a ver com a questão evolutiva. A questão evolutiva tem a questão em relação à assimilação de elementos-força, que é totalmente diferente. Eu acabei falando assim em relação à evolução, mas a evolução tem a questão da capacidade de absorção do fluido cósmico universal que vem de Deus e a retransmissão dele. A questão mediúnica, sim, depende muito da questão orgânica. E aí, nesse caso, o magnetismo de um que seja mal pode ser utilizado de uma forma diferente daquele que tem o magnetismo para o bom, para o bem. Ou seja, a pessoa, as duas têm mediunidade, as duas têm capacidades magnéticas, e aí ele utiliza para o mal porque tem vontade de fazer o mal, e o outro faz para o bem porque tem vontade de fazer o bem. É nesse sentido que, às vezes, uma pessoa mal intencionada tem uma determinada capacidade magnética porque veio com uma mediunidade um pouco mais intensa para poder exercer a mediunidade, só que ela acaba fazendo um uso errado, né, negativo. Questão 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Aí ele fala, é o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as formas são mera charlatania. Não há palavra sacramental, nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ele está explicando em relação às formas, né? Às vezes a pessoa vai fazer, se você fizer assim, der 3 giradas e bater três batidas
na mesa e fizer tal coisa, como se fosse um rito. E aí vai acontecer que o espírito vai chegar e vai aparecer, por exemplo. Se você fizer assim, vai dar tal coisa. E é o que ele falou, às vezes a pessoa acredita de boa fé, e, no entanto, é uma situação que não vai acontecer de ter o resultado esperado. Então, o principal é a intenção. Os espíritos são chamados pelo pensamento e pela vontade. E eles atendem, se eles quiserem, pela questão da atração. Os maus atendem quando são chamados através de um mau pensamento. E os bons atendem quando são chamados por bons pensamentos. Aí vem a sua pergunta que diz o seguinte: mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Aí fala, efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam de vossa credulidade. Né? Então, vamos dizer assim, ele vai lá e fala assim, ó, vou te trazer para você uma fórmula que ele escreve, fala assim, se você disser todas essas palavras, você vai conseguir fazer uma invocação determinada. Então, qualquer espírito pode falar qualquer coisa. Como, por exemplo, nós, encarnados, nós podemos ter as nossas opiniões e propagá-las de qualquer forma que a gente deseje. A questão principal, sempre que a gente tem que pensar, é que os espíritos, também como nós, apesar de estarem fora da matéria, eles têm os seus pendores, seja para o mal ou para o bem. Existem aqueles que gostam de, vamos dizer assim, enganar, existem os que se sentem, de certa forma, sabedores de alguma coisa, apesar de não saberem. Então, tem os que gostam de zombar. Então, para cada um tem um propósito, um desejo de fazer determinadas situações. E para nós, a gente tem que lembrar que o importante é a gente saber filtrar bem todas as coisas e analisar. Como disse Jesus, né? Pelo fruto se conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Então, quando o espírito começa a falar sobre coisas que não procedem, que saem do normal, entra na questão do domínio do ridículo, daquilo que você vê que não tem consistência e ao mesmo tempo falta base, tem que sair fora dessa comunicação. Questão 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Ou seja, vamos supor que eu pego um determinado objeto, faço assim, toda vez que eu pegar nesse livro, eu vou pensar no meu entorno. Vamos supor, é isso que ele está falando. Consegue a pessoa chegar através disso? Toda vez que ela pensa, ela fala assim, eu vou conversar com o meu mentor agora, deixa eu pegar meu talismã, meu objeto. Ah, então, gostaria de falar com você, Marcelino, sobre isso, isso, isso. E aí eu pego o objeto e entro em conexão com ele. É isso que ele está perguntando. Acontece isso através da confiança que toda vez que eu pego aqui, eu estou conversando com ele. Ou seja, pelo efeito de que acontece, de que você está efetivamente fazendo o pensamento através do objeto, não pelo objeto em si, mas pelo efeito. Aí fala, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então ele fala assim, pode acontecer sim, pode acontecer do espírito acabar vindo porque o seu pensamento o liga até ele. Mas só que o que acontece? Tem espíritos que é uma crença inferior. O que ele quer dizer? Distorcida do que é o propósito fundamental. Nós temos que lembrar que é o pensamento que nos liga. E se a gente lembrar que é o pensamento que nos liga, nós temos que tirar certas convenções do passado,
certas influências de outras crenças que a gente às vezes acaba adotando. Como, por exemplo, quando a pessoa tem que fazer um pedido num altar, com determinada situação, em frente a determinada estátua ou diante de um gesto específico. Então, retirar todas essas coisas. Quando Jesus fala, por exemplo, a gente conversar com Deus, o que, que ele recomenda? Ele fala assim, quando você deseja conversar com seu pai, vai, entra no seu quarto, fecha a porta, e aquilo que se passa em secreto, Deus sabe. Deus vai conversar com você e vai falar. Ele traz uma forma muito clara e objetiva daquilo que realmente é o pensamento, ou seja, não precisa ninguém ver, não precisa necessariamente de uma fórmula, o que basta principalmente é a intenção. A intenção é que vai fazer com que o pensamento tenha mais força. Se eu realmente desejo invocar o meu bom gênio, invocar o meu espírito protetor, assim, por favor, eu gostaria de conversar com você, que fosse me esclarecido determinadas situações. Estou passando por um problema específico que não consigo resolver. Você poderia me ajudar a ter uma ideia de como resolver, ou então qual caminho a seguir? Então, isso vai bastar. Não precisa necessariamente você ter o objeto. É isso que ele está explicando. Para que a gente possa começar a evoluir na crença. Porque quanto mais a gente vai evoluindo e vai se desapegando do que é material, a gente já entra naquilo que é o objetivo da nossa crença espírita, ser cada vez mais desmaterializado, ou seja, não precisar necessariamente de nada para poder intermediar ou fazer nosso pensamento ser veiculado. Questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aí os espíritos respondem, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado, muitas vezes, por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, aqui é como eu já tinha explicado um pouquinho a respeito, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa que tenha um poder magnético, ou seja, a constituição física dela, mediúnica, que ela veio dotada, tem uma determinada capacidade de ver o futuro, ou ver os espíritos, conseguir perscrutar o passado ou o futuro, ou ao mesmo tempo tem uma capacidade de fazer a levitação, o transporte, a materialização. Então, são pessoas que no passado eram tidas também como feiticeiros, né? Porque faziam coisas que eram prodigiosas aos olhos das pessoas que não conseguiam entender que eram fenômenos naturais. Então, todo o que aconteceu no passado acontece também no presente. Hoje, especificamente, um pouco menos, né? Mas, assim, existem situações onde você vê determinadas pessoas que têm capacidade de uma mediunidade um pouco mais ostensiva, e tem essas situações onde existem efeitos interessantes e, ao mesmo tempo, que chamam atenção. Mas são situações normais. Mas é isso que ele está explicando, que essas situações eram que eram considerados feiticeiros. E aí Kardec explica o seguinte, que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, imaginar que a pessoa, como se fosse colocar um chapéu de bruxo, né, de feiticeiro, agora eu vou pegar uma varinha e vou fazer determinadas situações. É isso que ele está explicando. O mundo e a própria vida, ela já é mágica. Se a gente analisar um contexto de surpreendente, sendo mágico, aquilo que nos encanta os olhos. Cada vez que nós vemos as maravilhas que Deus permitiu que fosse consolidada ao nosso redor, a gente vê a maravilha da vida,
até mesmo no crescimento de uma planta ou qualquer coisa que a gente veja a mão de Deus conduzindo. E os espíritos explicam claramente que essa situação dos feiticeiros, que como fala do passado, a crendice de que haviam poderes ocultos, nada mais é que a mediunidade, com as suas capacidades de utilização do ectoplasma, juntamente com outros fluidos, juntamente com o poder magnético, e todas essas coisas dando efeitos, cada um produzindo determinadas situações. Tem aqueles que produzem efeitos magnéticos de materialização, outros podem chegar a fazer efeitos magnéticos de transporte, outros de escrita direta, que é a chamada pneumatografia. Então, cada um tem uma peculiaridade onde a capacidade de materialização traz uma rosa, materializa um cheiro, um perfume, e todas as outras coisas que são possíveis, mas não é uma coisa fora do comum, é o normal. 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Aí ele fala, a força magnética pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as pessoas, contam as coisas, pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Ou seja, como já tínhamos explicado, força magnética, capacidade mediúnica de transmissão fluídica. A força magnética de cada um difere de acordo com o seu organismo, de acordo com a sua faculdade mediúnica que veio. E aí o que ele fala? Depende muito também da pureza de sentimentos e da intenção, à vontade. Quando você tem o desejo ardente de fazer o bem, ou seja, realmente eu quero que essa pessoa fique boa, o que acontece? O seu fluido se movimenta em relação à sua vontade e se direciona para ela. Quando a sua vontade realmente está dirigida para determinado ponto, o fluido vai. E diante disso, o que acontece? Um bom espírito se aproxima, dá as qualidades necessárias para que o fluido esteja mais depurado e aplica-o em determinadas situações que vai ter um resultado mais benéfico. E aí entra nessa situação que ele fala assim, pode chegar até aí, né? Ou seja, a curar pelo simples toque. Por quê? O toque nada mais é que tocou, mas não precisava tocar. O próprio passe magnético, por exemplo, o que acontece? A pessoa está ali, ela está com vontade de ajudar, deseja que a pessoa fique bem, entra em comunhão com Deus para que os bons espíritos possam utilizar o fluido animalizado, que é o ectoplasma do médium, para poder ser dirigido e transformar todas as coisas ruins em coisas boas, ou seja, todas as moléculas malsãs em moléculas sãs. Então, essa vontade de transformação, esse desejo, quanto maior determinada pessoa tiver o desejo, quanto maior for a capacidade da força de se colocar a caminho, vai gerar essa situação. Então, cada um sendo um ser diferente, cada um tem uma proporção maior ou menor, e aí o que acontece? O espírito pode vir secundar, pode influenciar para que haja uma capacidade de emissão maior, então se intensifica a emissão, ao mesmo tempo também ele qualifica, transforma para melhor o fluido. Bênçãos e maldições. Questão 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? E os espíritos respondem, Deus não escuta a maldição injusta, e o culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gêneros opostos, o bem e o mal pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais,
O que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não é coberta, senão aquele que a merece. Aqui ele está explicando um pouco que normalmente a pessoa que deseja o mal para alguém, geralmente, via de regra, é porque a pessoa procedeu mal para com ela. E aí, diante daquilo que se planta, se colhe. É isso que ele está explicando. Como Jesus disse, né? Aquele que cortar, aquele que utilizar a espada, perecerá pela espada. Então, a lei do retorno, tudo que você faz tem retorno proporcional. É até uma questão de uma lei física. Então, não somente acontece no plano espiritual, mas acontece também no plano natural. Então, o que acontece? Apesar de ser a maldição ou a bênção, geralmente a pessoa abençoa quem ela fez algum bem para ela. É isso que os espíritos estão esclarecendo. Então, quando a pessoa deseja alguma coisa ruim, pode ser que aconteça exercer essa influência, ou seja, até mesmo diante das coisas materiais. Então, se a pessoa deseja o mal para outra pessoa, ou oferecer alguma coisa desejando que prejudique, então há um sentimento, e o sentimento e o pensamento influenciam nos fluidos. Os nossos fluidos magnéticos, como a gente viu, a ação magnética ela vai exercer o quê? Influência diante da vontade. Se a minha vontade for que a pessoa se dê mal, assim, nossa, eu desejo que você realmente se prejudique, que aconteça coisas ruins na sua vida. O que acontece? Dependendo da capacidade magnética da pessoa, pode ser uma situação bem ruim. Se a pessoa tiver uma capacidade menor, pode ser menos ruim. Mas depende muito da vontade, da intenção, e aí você pode receber a influência, seja do mal ou seja do bem. Nós chegamos agora no capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Nós vamos parar a parte do livro dos espíritos e continuar com o livro Calma do Emmanuel, para que a gente possa continuar o livro dos espíritos na semana que vem. O livro Calma, hoje, o capítulo é intitulado Abençoa e Segue. Sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura engajada nos combates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extingua o mal. Em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes para logo as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro, aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Convence-te de que está passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito te afeiçoes a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre insuscetíveis de queda e erro. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos muitas vezes assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência
para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus, como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade, que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para diante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Que maravilha, o Emmanuel, não é? Que maravilha. Então é abençoar e seguir. É sempre nós buscarmos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, conseguindo lembrar que cada um vai dar aquilo que é possível. Às vezes você tem expectativas que não serão atendidas. Elas serão frustradas muitas vezes. Porque a expectativa é que a pessoa tenha determinada atitude que corresponda ao seu gesto de determinada forma. Mas nem sempre será assim. Nem sempre você receberá aplausos, nem sempre você receberá flores. Mas o que importa é plantar. O que importa é semear. A bênção é servir. E não nos cabe pensar em relação ao que o outro deve fazer, porque só nos cabe agir diante das nossas consciências, diante da possibilidade de que Deus nos permite o livre-arbítrio. E esse exercício é bastante estreito. Todos nós podemos fazer aquilo que Deus permite, e se Deus permite que nós façamos aqui ainda, porque nós não sabemos se nós teremos o amanhã aqui na Terra por mais um dia. Nós temos o hoje, é o presente que Ele nos concede. O amanhã é expectativa. Se Deus vai conceder ou não, somente amanhã saberemos. Quando a gente abrir os olhos para a luz, seja aqui ou no plano espiritual, fazer realmente estou aqui, não, já voltei. Aí você sabe se Deus permitiu que você esteja encarnado ou que você já tenha retornado à pátria espiritual. Então, enquanto o tempo lhe favorece a oportunidade terrena para poder aprender, é interessante a gente se tornar cada vez mais maduro, crescer com as dificuldades e compreender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento e vai evoluir de acordo com a sua própria vontade. Mas cabe a nós evoluirmos e crescermos, e diante de tantas mensagens que os espíritos de luz nos trazem, fazer um esforço para buscar aprender, para buscar nos transformar, porque essa obra nos cabe, e não se cabe a ninguém passar adiante. Assim, vou passar para terceiro, vou terceirizar essa obra de mim mesmo. Não dá. Você só pode fazer a sua mudança se você quiser. E você só vai ter entendimento se você desejar. E se você modificar seus padrões, quebrar seus paradigmas, modificar por conceitos mais adequados. As verdades estão lá, mas depende de nós aceitá-las. Se nós não aceitarmos, a revolta passará a estar na nossa vida e nós não poderemos depois nos eximir diante das nossas atitudes. Bom, vamos prosseguir agora com o livro da amizade de Meimei. O capítulo de hoje, no caminho das virtudes.
A alegria apareceu e plantou belo jardim. Conta-se que o Senhor desejou levantar grande mansão destinada à moradia de certo orientador de encargos complexos no mundo feliz. E para isso convocou algumas das virtudes do seu reino de sabedoria e de amor. Apareceu a geometria e escolheu o local no topo de um monte. Veio o cálculo e traçou os planos. Chegou o gênio das invenções e ergueu máquinas que garantissem a segurança e o conforto na construção. Surgiu o equilíbrio e orientou a formação de pisos e vigas, cornijas e paredes, tetos e mirantes. Destacou-se a higiene, que cuidou que tudo o que se reportava ao asseio. Veio a beleza e decorou o palácio com imagens e cores de elevada significação. A cultura entrou em atividade e organizou valiosa biblioteca. A prudência compareceu e guiou a fabricação de portas e chaves. A alegria apareceu e plantou belo jardim. Terminada a obra, o senhor veio examiná-la, mas não pareceu satisfeito. Alguns dos aposentos eram sombrios, e depois de entardecer, a noite dominava todo o grande recinto. À vista disso, recomendou mais ampla cooperação dos cimos, e a administração dos céus enviou-lhe outra virtude, que não pedia qualquer consideração. Abordou a paisagem, evitando os espelhos da popularidade e da fama. Penetrou no castelo sem perder tempo, e lá dentro esculpiu a tomada elétrica, retirando-se logo após. Desde esse momento, a vivenda, tanto quanto quisessem os moradores, convertia-se em soberbo espetáculo de luz. Multidões de curiosos cercam a mansão, no intuito de algo perguntar a quem realizara semelhante prodígio. No entanto, não mais encontraram a mensageira. Souberam apenas que essa virtude trazia o nome de humildade. Que maravilhoso, né? A gente vê que o caminho das virtudes, apesar de todas essas virtudes serem maravilhosas, a única que realmente nos traz a luz é a humildade. Porque, vamos supor, não há condições de você fazer um trabalho verdadeiramente caritativo, de amor, sem que você ame a Deus e as criaturas. E toda a virtude que pressupõe orgulho, ela está isenta da humildade. Então, fazer a caridade com ostentação é fazer a caridade com orgulho. Fazer a caridade na humildade é compreender que todas as bênçãos são de Deus e é Ele que provém todas as coisas. E só Ele é grande. Como dizia o nosso mestre amado, por que me chamais bom? Bom só há um, e é Deus. Então, a humildade está em reconhecer que Deus, nosso Pai, nos ama e todas as coisas são dele e a vida é maravilhosa. Às vezes a gente não percebe, até o momento que nos seja tirado determinadas coisas, a gente perceba como nós éramos felizes em determinadas situações. Então, todas as situações que vêm para nós, que a gente agradeça. Quando chegarmos ao ponto de agradecer os problemas, obrigado, Pai, por esse problema difícil, que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento, entendimento, e me desenvolva o discernimento para ser capaz de resolver este problema. Quando nós começarmos a compreender que o plano evolutivo em que nós estamos não é para nos prejudicar, mas o objetivo é crescimento. E aí a gente vai ver que todas as coisas têm propósitos bons. Nós não vemos as coisas como boas quando nossos olhos ainda estão cheios de dificuldade, por conta de filtros que nós colocamos, que nos dificulta a visão. Então, que a gente acenda essa lâmpada da humildade no nosso coração, que a gente possa buscar o entendimento da grandeza de Deus e que a gente busque com
bastante amor e vontade o caminho de Jesus, o caminho de luz que ele nos traçou. Jesus é a figura da humildade. Mesmo sendo um espírito perfeito, num planeta atrasado, mesmo diante de várias pessoas que naturalmente eram abaixo dele em condições evolutivas, nunca trouxe a soberba, nunca trouxe a empáfia, nunca teve a prepotência, a arrogância. Então, que a gente possa extirpar de nosso caminhar, de nossa vida e de nosso verbo certas situações que podem nos prejudicar e mais à frente nos trazer desequilíbrios que nós podemos evitar. E assim procedendo, nós seremos cada vez mais felizes, porque a felicidade ela é construída dia a dia. Dias felizes formam uma vida feliz. Se o dia não está feliz, nós temos que fazê-lo que ele se torne feliz através de nosso ponto de vista. Se não está feliz, é porque nós não entendemos o propósito. Nós não vemos as coisas maravilhosas que nós temos. Nós não fomos gratos por todas as bênçãos que recebemos. E aí precisamos sair um pouco, olhar através dos infortúnios que nos cercam e que às vezes estão distantes das nossas casas, e irmos até o encontro deles para poder auxiliar e ao mesmo tempo perceber como nós somos agraciados e até então não percebíamos. E aí, diante disso, da mudança do ponto de vista através de exemplos claros e inequívocos, a nossa vida começa a ser melhor, não porque ela se modificou, mas porque se modificou o nosso ponto de vista. Porque os fatos são os mesmos, mas a forma de sentir se transformou em diversa, porque aquela pessoa se tornou outra pessoa a partir da experiência que ela vivenciou. Por isso que nós devemos buscar, através da caridade, a escola da bênção que nos vai transformar. Quando você busca ajudar, quando você busca auxiliar, aí você percebe quanto mal existe, quanta lágrima que existe para secar, e você percebe meus problemas são tão pequenos e eu achei que era tão grande. E aí você passa a agradecer cada coisa, e você passa a voltar para casa feliz por coisas pequenas, e você passa a ver as coisas pequenas como coisas maravilhosas e grandiosas, porque realmente são. É a nossa forma de ver que está ainda distorcida. Por isso que Jesus caminhava, mas com um pensamento elevado. Não podia até mesmo não ter uma pedra para repousar a cabeça, mas ele estava uno com o Pai. Tem uma frase do Emmanuel que diz, né? Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Essa frase resume tudo. Deus é o suficiente. Tendo Deus no seu coração, você tem todas as coisas. E todo o restante pode faltar, mas Deus não. E você sabe que você tem. Então, você já tem o suficiente para você ser feliz. Você já tem o suficiente para você se sentir completo e inteiro. E dessa forma, viver uma vida plena, cada vez mais feliz e mais satisfeita por todas as bênçãos que ele concede. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela presença. É sempre uma satisfação estar com todos vocês e até a próxima.